nós vamos trazendo luz e paz aos nossos corações, nos preparando para esse encontro de hoje, para mais essa reflexão. E eu convido a todos para que nós possamos realizar uma prece que vai nos favorecer essa ligação com o alto. Então nós vamos fechando os nossos olhos, serenando os nossos corpos, os nossos pensamentos, apaziguando os nossos sentimentos. E vamos assim nos ligando ao nosso mentor, agradecendo a ele o seu companheirismo, a sua amizade, o seu amor, pedindo a ele que continue conosco durante essa nossa caminhada, essa nossa semana. E assim nós vamos nos ligando à nossa Mãe Espiritual Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em seu manto de luz, afastando de nossos corações qualquer sentimento negativo. E vamos assim, com os corações apaziguados, amorosos, alegres, nos ligando a Jesus, o nosso Mestre, a quem agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos aqui em seu nome. A oportunidade de aprendizado. E unidos de joelhos em espírito, nos dirigimos a Deus nosso Pai, através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa, Pai, as nossas dívidas à medida em que perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cairmos ante as tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Mais especificamente sobre o item 18 e 19. O item 18 é o bem e mal sofrer. E ele diz respeito às instruções dos espíritos que encontramos nesse capítulo. E eu gostaria de começar com uma pequena história para ilustrar esse tema. Talvez uma história que alguns já conheçam, mas acho que vale sempre lembrar. Um homem julgava a sua cruz muito pesada. Ele fazia a sua jornada da vida entre os demais, mas carregando a sua cruz com muita vontade. Ele pensou muito em como ele podia fazer para amenizar o fardo. E um dia ele descobriu que ele podia serrar um pedaço da cruz. Ele ficou por um tempo muito feliz, mas a cruz continuava pesada. E aí ele pensou, por que então que eu não vou facilitar a minha vida? Eu sou livre para fazer o que eu bem entender com a minha cruz. Afinal, ela é minha, né? E assim ele serrou mais um pedaço. Os anos passaram e muitos pedaços foram cortados. Por fim, o homem já levava uma minúscula cruz. E chegando ao final da viagem, todos os caminhantes dessa jornada, pararam à margem de uma vala. E do outro lado estava um anjo dando as boas-vindas a todos. Mas para eles encontrarem esse anjo, eles teriam que atravessar essa vala. E a orientação do anjo foi: coloquem as suas cruzes sobre a vala. E a medida que assim, a cruz é a medida exata para atravessar. Então ela vai servir de ponte. Só que cada um tem que usar a sua própria cruz. Bom, o homem olhou a largura da vala, olhou o tamanho da cruz e as coisas não estavam batendo. Então, o anjo disse-lhe: que pena, você vai ter que voltar, juntar todos os pedaços serrados, emendá-los
e trazer a sua cruz inteira até o final. Ou seja, o comprimento da cruz não foi suficiente e ele teve que voltar para pegar os pedaços que tinha deixado ao longo do caminho. Nós podemos entender essa história como uma metáfora da nossa jornada terrestre. Ao caminharmos, nós vamos encontrando dificuldades, com certeza. E fugindo delas, nós teremos de voltar em uma nova encarnação para a devida reparação. A nossa evolução, ela tem um rumo certo. Mesmo que nós demoremos mais em alguns degraus de ascensão, nós jamais regrediremos. A nossa evolução, ela acontece em espiral. A gente pode até dar uma voltadinha assim para dar impulso para ir de novo, mas a gente nunca regride, nós evoluímos. Em todas as jornadas escolhidas, voluntárias ou involuntariamente, nós temos lições a serem aprendidas, provas a serem vencidas. Toda a nossa jornada ela é composta de flores, espinhos, pedra, lama. Tudo isso faz parte. O espírito de Santo Agostinho, nesse mesmo capítulo 5, ele faz uma indagação. Será a Terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa aos vossos ouvidos a advertência do Cristo de que haveria prantos e ranger de dentes para todos que nascessem nesse vale de dores? Sendo o nosso orbe, a nossa arena de experiências e de lutas, um mundo de expiações e de provas, todos aqueles que aqui estão sofrem, porque de diferentes formas e maneiras somos rebeldes às leis de Deus. Pois é, quantas vezes nós não tivemos vontade de serrar a nossa cruz, achando que estava pesada demais. Essa nossa pequena história, ela nos lembra que nosso Pai é bom e justo. E Ele dá exatamente aquilo que precisamos para termos sucesso na nossa caminhada evolutiva. A cruz que aquele homem precisava carregar, ela seria exatamente o que ele precisava no final da sua jornada para encontrar um novo caminho, para se encontrar com aquele anjo. O capítulo 5 do Evangelho, ele se refere aos aflitos. E os aflitos somos todos nós encarnados na Terra, porque somos espíritos imperfeitos, que pelas mais diversas razões sofremos ainda as dores do corpo e da alma. Que dores são essas? Tristezas, mágoas, aflições, pesares, doenças que repercutem de uma forma mais ou menos intensa no nosso organismo, causando mal-estar. E nós estamos especificamente nesse momento, nesse 1 ano e tanto de pandemia, todos coletivamente e também de uma maneira individual, sofrendo, dores das mais diversas, muitas delas emocionais, outras físicas, mas estamos aqui passando por isso. E por quê? Na Índia, os mestres costumam dizer que os problemas são despertadores que acordam os homens para a vida. A meu ver, uma grande verdade, porque quando tudo está muito tranquilo, nas nossas vidas, nós ficamos ali querendo mais sombra e água fresca. Mas quando somos chacoalhados por alguma adversidade, nós somos obrigados a fazer escolhas, a nos movimentarmos, a nos conhecermos e nos transformarmos. O Espiritismo ele nos ensina que todos os nossos sofrimentos
eles estão ligados à lei da ação e reação. E quando nós estudamos esse capítulo, né, o Bem-aventurados os aflitos, nós vamos aprendendo que Deus, que é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas, Ele deixa sempre uma porta aberta ao nosso arrependimento e ao ressarcimento da falta cometida. A lei de causa e efeito, ela nos mostra que tudo que nós fizemos de errado nessa ou outras vidas deve ser reparado. E o primeiro passo é o remorso. O remorso é quando a gente fica ali remoendo aquilo que fizemos, aquilo que não foi legal, que de repente prejudicou alguém. E logo depois desse remorso, vem o arrependimento, né? É quando nós realmente aceitamos que fizemos aquilo errado, que não agimos de acordo com as leis de Deus, e aí isso nos torna humildes e obedientes, entendendo que devemos obedecer essas leis, porque é para o nosso bem, é para a nossa evolução. E depois desse momento de remorso, de arrependimento, vem o quê? Vem o resgate, que é a reparação da falha, né, cometida. E aí, quando nós conseguimos realizar o remorso, arrependimento e o resgate, nós fechamos um ciclo, né? Ciclo de uma dor, de um determinado sofrimento. De acordo com a doutrina espírita, o ser humano está sujeito a 3 tipos de dor. Lembrando que dor, sofrimento, não é castigo. E vale a gente lembrar uma frase de Emmanuel que diz: a dor, ela vem realizar a obra que não foi possível ao amor edificar por si mesmo. Que tipos de dores são essas? Nós temos a dor expiação, que é a reação pura e simples de um mal cometido, ou seja, consequência de uma ação passada. Eu cometi algum erro, eu fiz alguma coisa que não foi legal, então eu vou passar por essa dor expiação, eu vou ter que expiar, que sentir aquilo que eu provoquei. Nós temos a dor evolução, que é quando nós estamos ávidos pelo progresso e escolhemos uma vida penosa para concluir a nossa depuração, a depuração do nosso espírito e ativar o nosso progresso. É quando nós queremos, vamos caminhar, né? Vamos melhorar. Então nós sofremos porque nós desejamos o quê? Nos tornar perfeitos, né? Nós buscamos a purificação da nossa alma. E essa dor evolução, ela nos acompanha, né? Porque para evoluir nós precisamos passar por essas situações. Então, diferente da dor expiação que tem começo, meio e fim, né? Quando nós fazemos esse resgate e ela se termina, ela encerra um ciclo, a dor evolução não, ela continua, porque é um desejo nosso de evoluirmos. E nós temos também a dor auxílio. É que quando nós, às vezes nós precisamos de ajuda para evitarmos uma queda, para evitarmos que cometamos erros maiores. Então, pela intercessão de amigos que desejam também a nossa felicidade e a nossa vitória, nós recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades que muitas vezes, né, nos mantêm presas a um leito por muito tempo. As nossas provas, ela tem o objetivo de exercitar a nossa inteligência, a nossa paciência e a nossa resignação. E a gente ouve falar tanto de resignação. O que é, né? A resignação, sermos resignados. É estabelecer uma relação de paz com a nossa realidade.
E como diz, né, o nosso tema bem e mal sofrer, não basta sofrer, mas temos que saber sofrer. Temos que bem sofrer. O que significa isso? Extrairmos boas lições de cada experiência vivida, principalmente das experiências dolorosas. No item 19 desse capítulo, nós temos um outro texto, também relacionado ao bem e mal sofrer, que é o mal e o remédio. Eu lembro que ao ler pela primeira vez, né, eu fiquei curiosa. Mal, remédio? Remédio para quê? Né? Como assim? Quando nós falamos aqui no mal, nos referimos às dores, né, que nos causam muitas vezes sofrimento. Então, qual que é a função do sofrimento nisso tudo? A função é unicamente do despertamento das nossas potencialidades positivas para combater as nossas imperfeições. Nós sofremos porque não aprendemos espontaneamente. E aí vem a oportunidade. E assim, muitas vezes, esse sofrimento se repete. As situações se repetem. E aí eu falo, nossa, isso sempre acontece comigo. Caramba, de novo eu passando por essa situação. E aí que a gente tem que se ligar. Gente, isso é uma prova. Eu estou precisando aprender alguma coisa com isso. O que eu posso aprender com essa situação, com essa dificuldade? E no momento que a gente presta atenção na situação e começa a dar respostas diferentes para aquele problema que se repete, eles deixam a nossa vida. Significa o quê? Passamos na prova. Deus não quer o nosso sofrimento. No Evangelho, os Espíritos nos explicam que Deus é um Pai melhor do que os pais humanos. E afirmam que se nós, que somos imperfeitos, sofremos com a dor de um filho, quem dirá Deus nosso Pai? Ele também se compadece das nossas aflições. E é aí que entra a saída para as nossas dores. Né? Qual que é o remédio? Quanto mais rápido nós nos propusermos a aprender, quanto mais nos conhecermos e entendermos as nossas deficiências morais e as nossas ações necessárias para mudarmos, mais rápidos nós vamos deixando o sofrimento para trás. Por quê? Ele vai deixando de ser necessário. Eu aprendi, eu não preciso mais passar por isso. Lembra da dor e expiação? Né? Quando nós precisamos resgatar algumas coisas, aprendi, fechei o ciclo. Né? Passei por aquela situação, não preciso mais passar por ela. Agora, o ideal seria o quê? Que nós não precisássemos ser cutucados pela dor para que nós nos movimentássemos. Para isso, a gente precisa do quê? Nos conhecermos. Promovermos a nossa reforma íntima. Né? Algo que nós estamos sempre procurando dizer, né? Que nós precisamos nos conhecer, conhecer quais são os nossos vícios, os nossos defeitos e transformá-los. E as oportunidades aparecem o tempo todo, né? É só nós nos observarmos as nossas reações, os nossos sentimentos diante das situações. O que nos desestabiliza e o que nos equilibra. E aí nós vamos ver aquilo que precisamos mudar. Amar, né? Quando Jesus nos diz amar ao próximo como a ti mesmo. Para nós nos amarmos, precisamos nos conhecer. Corrigir aquilo que não gostamos. Né? E nos transformarmos. E a receitinha para nós suportarmos as nossas provas, na maioria expiações ainda, está na nossa fé, a fé raciocinada, uma fé viva na bondade de Deus.
E nessa hora, duas palavras se tornam chave: resignação e coragem. Jesus deixou bem claro que Deus não nos dá um fardo maior do que podemos carregar. Então vamos sofrer com resignação, vencendo o egoísmo, a vaidade, o amor próprio. E aí nós sim estaremos aptos a entrar no reino dos céus e conhecermos a verdadeira felicidade. Não que não exista felicidade aqui nesse mundo onde nós estamos encarnados. Existem, né? Existem momentos de felicidade, mas não a verdadeira felicidade que tanto almejamos. E essa depende unicamente de todos nós, de cada um de nós. Então que nós possamos levar essa reflexão para a nossa semana, para o nosso dia a dia, e com muita coragem, com muita fé, com muita alegria por termos essa oportunidade, nos transformarmos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Graças a Deus.